Existem muitos fatores que fazem você ser promovido a um cargo de liderança. Um deles é o conhecimento. Agora, o que é o conhecimento exatamente? Conhecimento que eu digo sobre pessoas, conhecimento que eu digo sobre psicologia do seu time, conhecimento sobre como funciona os seus líderes e, principalmente, conhecimento sobre você. Então, conhecimento técnico é até importante, conhecimento de ferramentas é até importante, mas eu digo para você, nada substitui o conhecimento sobre a alma humana, nada substitui o conhecimento sobre como as pessoas funcionam. Então, quer ser, de fato, um líder que dobra de salário, um líder que alcança seus resultados de maneira muito positiva, entenda sobre gente. Muitos profissionais, eles até desejam ser promovidos, eles se esforçam, eles trabalham, eles lutam para ser valorizados. Agora tem um detalhe, eles não sabem, não percebem que o caminho para chegar nesse objetivo passa pela liderança. O líder que é líder, ele ganha mais, ele é mais valorizado. Ele, de certa forma, é muito mais cogitado para cargos que, de fato, trazem para ele qualidade de vida, trazem para ele bem-estar social, trazem para eles resultados financeiros. Então, liderar é fundamental. Se você ainda não tomou consciência de que a liderança pode te colocar num padrão 2x, a liderança pode te colocar num padrão dobrado de qualidade de vida, de resultados, então preste atenção. Se você ser líder, se você for líder, você consegue, de fato, os seus resultados na sua vida pessoal, na sua carreira e principalmente com a sua família. Seja um líder e você vai ver o dobro de resultados acontecer na sua vida, tanto financeira, quanto pessoal, quanto profissional. Sabe o que é que eu vejo hoje? Eu vejo muita gente querendo compromisso, vejo muita gente querendo mais trabalho, vejo muita gente nas empresas querendo mais valorização. Isso acontece porque eles não entendem um dos motivos mais importantes para ser, de fato, uma atração para cargos de liderança. Como é que você faz para que os cargos de liderança eles corram atrás de você e você não fique correndo atrás de cargos de liderança? Vou te dar uma orientação. Responsabilidade. Isso mesmo. Quando você se posiciona como alguém responsável e um líder que, de fato, tem a responsabilidade, que contagia os seus colegas, que contagia seu time, você vai ver que, de fato, muitas empresas amam esse processo. Muitas empresas adoram gente que é responsável pelo que faz, pelo que planeja, pelo que executa. E quando um líder ou um futuro líder ele é responsável, nossa, ele consegue resultados muito maiores, muito fantásticos para a sua jornada dentro da empresa. Então, pensa nisso. Quer ser promovido, quer crescer como líder, chame responsabilidade. Se você demonstra capacidade, você é alguém atraente para crescer. Sabe, eu vejo muita gente que almeja, não é, ser alguém importante na empresa, almeja ser valorizado, almeja crescer como líder ou como profissional, como futuro líder, a um cargo de liderança aí muito especial que às vezes já está procurando há muito tempo. O que falta muitas vezes? Falta capacidade. Nossa, Rodrigo, capacidade, mas capacidade não é um termo muito subjetivo? É subjetivo e ao mesmo tempo não é. Subjetivo porque existe capacidade pessoal, profissional, técnica, de relacionamento, enfim. Mas eu digo para você, capacidade de aprender, capacidade de desaprender. Se você desenvolve a arte de aprender e desaprender, você tem aí a capacidade que um líder precisa para ser, de fato, um destaque, onde ele quer que seja. Que o profissional precisa para ser um destaque e aí ser cotado ou cotada para ser aí um futuro líder. Então, olha, capacidade de aprender e desaprender no mundo de hoje é fundamental. Então, pensa nisso. Como é que está a sua capacidade de flexibilidade para aprender coisas novas, desaprender coisas velhas e avançar? Faz isso que você vai ver a sua liderança se tornar 2x, dobrada, e seus resultados com muito mais qualidade. Vai nessa.
Sabe, gente, é impressionante a capacidade que muitos brasileiros têm de quê? De serem amadores. Nossa, muitos lugares que a gente passa, a gente vê amadorismo, sabe? É em lojas de shopping, é em lojas da cidade, é em atendimento, é no telefone, é com professores, é com diversas profissões. Como a gente valoriza o amadorismo, não é verdade? Às vezes uma pessoa quer montar um negócio, ou às vezes até ela quer desenvolver um projeto novo na empresa, mas ela é muito amadora, ela faz as coisas de todo jeito. E ó, deixa eu te falar, existe um remédio para isso: o profissionalismo. Tudo que você for fazer na empresa para crescer, para alcançar aí os melhores resultados e ser cotado como líder, ou tudo que você for fazer como líder na sua equipe, faz de uma maneira profissional, faz de um jeito que as pessoas olhem e digam assim: nossa, ali tem qualidade, ali tem algo que de fato a gente merece colocar confiança. Se você quer que a sua empresa confie em você para crescer, se você quer que a sua equipe confie em você para fazer o que tem que ser feito, se você quer ser um líder de responsabilidade, de desejo por crescimento, deixa eu te falar, trabalha com profissionalismo e você vai ver a sua vida, ó, mudar. Você vai ver todas as coisas a começarem a acontecer, porque num mundo cheio de amadores, quem tem profissionalismo é rei. Se você for falar de um fator que ajuda muito as pessoas a serem melhor observadas para crescer dentro da empresa como líderes ou futuros líderes, é muito importante você começar a pensar na criatividade. Pois é, sabe, a gente ao longo do tempo fica com muitos hábitos, não é? Da rotina. Pois é, hábitos da rotina, hábitos que fazem a gente fazer as coisas de maneira que a gente já está acostumado a fazer, de uma maneira que a gente já está habituado a fazer, e aí perde a capacidade de fazer uma coisa com um olhar novo, sabe? E isso impressiona mais as pessoas. O nome disso é criatividade. Criatividade, criar atividade, ter uma atividade de criação, ter uma atitude de criação. E aí você faz isso de maneira treinável, porque não é algo simples de assim, supetão. Você treina, você exercita para que você comece a ter mais criatividade. Então pensa nisso. Se você pode fazer algo que você já faz de maneira diferente, de maneira inusitada ou de maneira que chame mais atenção, faz isso na sua empresa, faz isso aí com o teu time, você vai ver que você vai começar a ser visto e ser vista com outros olhos. O que é que tem aí ao seu redor que você pode fazer de uma maneira mais inteligente e criativa? Criatividade também é uma grande chave para você ser promovido, para você ser valorizado, para você crescer, ganhar mais dinheiro e para você alcançar seus resultados. E o que é que eu vejo falar hoje? É que dinamismo é importante nas empresas, dinamismo é importante em qualquer profissão, em qualquer área. Concordo. Agora, com uma observação: ser dinâmico não é você ser uma pessoa agitada, sabe? Muita gente confunde dinamismo com agitação. Dinamismo é você nunca parar. Nunca parar é justamente a chave mestre que faz você ter essa característica. Nunca parar é justamente a realidade de quem cresce. Então, você pode ser até um pouco mais lento, um pouco mais lenta, mas não tem importância. Se você está continuamente em movimento de crescimento, você é uma pessoa dinâmica. Dinâmico é só você não estar parado. Então alguém diz assim: por mim está tudo bem, eu vou ficar por aqui, não quero fazer mais nada. Essa pessoa, ela ficou estática. Porém, dinamismo também não é o outro extremo. Estou fazendo muito, estou fazendo de tudo e ninguém me olha. Esse é o problema, é que você é agitado. Então, qual é a grande sacada que eu dou para você? Não seja nem estático, nem agitado. Seja dinâmico, ou seja, na velocidade certa e nunca parar. O segredo do sucesso dos grandes profissionais é nem ser estático, nem ser agitado. Sempre constante, sempre avante, nunca parando. No campo da psicologia, a gente vê muita coisa sobre caráter, sobre personalidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É muito sério quando você tem profissionais
que não são promovidos, ou líderes que não são valorizados, ou até mesmo demitidos pela sua própria equipe. Pois é, existem equipes que demitem seus líderes. Você sabia disso? Os líderes não têm uma força pessoal, um caráter, não é, capaz de convencer as pessoas a confiarem nele. Então, deixa eu falar uma coisa para você. De 0 a 10, como é que você mede a sua taxa de caráter com relação ao que as pessoas sabem de você? Caráter é fundamental. Caráter tem a ver com honestidade, humildade, sinceridade, verdade, autenticidade. E, principalmente, caráter tem a ver com alma. Então, para pensar, se você é uma pessoa que tem todas essas características formando o seu caráter, você vai crescer muito na sua carreira, você vai crescer muito na sua jornada. E se você precisa lapidar aquilo que você tem como caráter, faça isso em prol do seu próprio crescimento, em seu próprio desenvolvimento. Então, caráter é fundamental para o crescimento de quem quer ser líder e de que, principalmente, de quem já lidera. Falar em público é muito importante, saber falar é mais ainda. E eu quero dizer uma coisa para você, que pesquisas apontam e diversos órgãos que falam sobre comunicação indicam que aqueles que têm capacidade de expressão verbal mais aguçada, eles, primeiro, ganham mais. Segundo, são mais cotados para cargos de confiança e para cargos de liderança. Isso mesmo. É incrível, incrível como quem tem a habilidade de falar, de se comunicar verbalmente da maneira mais positiva possível, tem mais chances de crescimento. Então, sem dúvida nenhuma. Ah, Rodrigo, mas os introvertidos que não gostam de falar muito, como é que faz esse sentido? Introvertido também tem a sua chance, principalmente quando ele fala bem e na hora certa. A expressão verbal de qualidade não é apenas falar a todo momento, falar a toda hora, a todo instante. Não. A expressão verbal que faz você crescer é falar na hora certa. Não importa se você é introvertido ou se você é extrovertido, mas se você, quando fala, você fala bem, de uma maneira que convence, de uma maneira que traz a admiração das pessoas, que traz a confiança das pessoas, então pronto, você vai ser um profissional de sucesso, independente da sua personalidade introvertida ou extrovertida. Falar muito não significa falar bem. Então, pensa nisso. Como é que está a tua expressão verbal? Como é que está a tua habilidade em falar com as pessoas, em se comunicar verbalmente? Vai lá, quebra tudo, pensa nisso e trabalha essa habilidade que eu tenho certeza vai fazer você chegar longe como futuro líder dentro da empresa, em qualquer empresa e principalmente como líder lá com a sua equipe. Sabe, é impressionante, impressionante como existem pessoas que não têm objetividade para saber fazer da maneira correta o que tem que fazer na empresa, ou se comunicar, ou desenvolver um projeto, objetividade para falar, objetividade até para pensar. Exatamente. É impressionante como a gente tem facilidade, sabe, de fazer uma navegação por coisas que não tem nada a ver. Ou seja, falar o que não tem nada a ver, desfocar, sair da ideia central, é incrível. Pega uma pessoa que faz uma redação, pode observar, de 10 pessoas, 7 ou 8 fogem do tema central. Pois é, você está conversando com alguém, de cada 10, 7 ou 8, né, muda de assunto a cada 3, 4 minutos. Porque a dificuldade de focar, de ser objetivo. Mesma coisa é alguém que quer ser líder. Mesma coisa é alguém que quer um cargo de liderança, quer ser alguém que a empresa confia para um cargo de confiança, para ganhar mais, para ter valorização. Então, você está vacilando na sua objetividade ou você é uma pessoa que pode se dizer assim, eu sou uma pessoa objetiva. Deixa eu falar, ser objetivo não é você ser resumido, não é você ser simplório, não é você ser uma pessoa simplesmente de hábitos que não sejam hábitos que trazem objetividade. Não, 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 nada disso. Ser objetivo é você ser claro. Ser objetivo é você ser transparente.
mesmo falando um pouco mais, mesmo trazendo um pouco mais de ideias, mas mesmo assim você consegue se fazer compreendido. Em resumo é isso, ser objetivo para crescer é se fazer compreendido, menos prolixo, devagar menos nas ideias e focar. Eu não conheço nenhum profissional nas empresas em que eu trabalhei, multinacionais de grande porte, ou até pequenas empresas, médias empresas, pessoas de sucesso. Não conheço quem chegou a esse ponto e tem baixa estima. Pois é, pessoas com baixa estima é um fracasso de desempenho. É de fato triste a gente ver gente até qualificada, gente de qualidade, gente que tem potencial, gente que tem de fato uma chance muito grande de crescer, mas ela não cresce porque tem baixa estima. Então, olha, trabalhar essa capacidade sua de confiar em você, confiar no seu potencial, confiar no que você pode realizar é muito importante. Só que, para isso, é necessário exercício. É provável que em algum momento, muitos profissionais que não queiram crescer, ou é provável que você, em alguma situação, não tenha tido energia suficiente para acreditar em você, justamente porque errou em algum momento, ou falhou em algum momento. Exatamente. E isso gerou em você uma baixa estima. Mas deixa eu falar para você, se você passa por cima do que passou, não é? Passa por cima aí das suas falhas, dos seus erros. E ó, olha para cima, foco no futuro, foco no crescimento. Você sabe que você pode errar rápido e voltar a acertar. E aí, sabendo de onde você pode chegar, do destino que você pode chegar, a sua autoestima chega. Muitas vezes você perde o foco do crescimento porque você olha para o destino onde você quer chegar e se sente impotente, se sente incapaz. Mas por que você se sente impotente e incapaz? Porque por algum motivo, em algum momento você falhou, errou ou alguém te condenou por alguma coisa que você tenha feito. Mas deixa eu falar, joga fora, joga fora. Cria um projeto para você de fato olhar para frente e aí você vai ver que você vai sair daquela estima que coloca você para baixo para uma autoestima que te fortalece, que te faz crescer, que te faz avançar. Então vai lá, para você ser um líder, você precisa trabalhar a sua autoestima. Sabe, algum tempo atrás tem um ditado que dizia assim: é muito importante a gente terminar aquilo que a gente começa. É de fato, é verdade. Sabe, tem muita gente, não sei se você conhece alguém, que não consegue terminar aquilo que começa. Começa a estudar, não termina. Começa um treinamento, não termina. Começa um curso, não termina. Começa a academia, começa uma dieta, não termina. Isso é trágico, isso é triste, porque você trava a sua jornada, trava a sua capacidade de crescimento. E eu digo para você, hoje, no mundo em que a gente vive, mais pessoas têm a capacidade de dizer que vai começar e não começa. É mais difícil hoje você começar aquilo que você disse que ia começar do que propriamente terminar aquilo que você começou. Pois é a imensa quantidade de gente que prometeu fazer e não fez. Prometeu, colocou na agenda e não fez. Então, olha, iniciativa é uma capacidade rara, por incrível que pareça. Terminar não é fácil, mas começar é muito mais difícil. Então, olha, se você quer ser alguém que cresce, que avança, que lidera, que é promovido, que é valorizado, que é olhado como alguém importante, comece aquilo que você disse que ia começar. Velocidade para colocar em prática, velocidade de execução, de sair do campo da ideia, sair do campo do projeto, sair do papel e fazer. Grandes líderes são aqueles que começam. Grandes líderes também são aqueles que têm velocidade de execução. Vai lá, se falta isso para você crescer, coloca em prática. Coloque em prática aquilo que você determinou que ia fazer. Diz para o seu cérebro quem é que manda aqui, tá? E você vai ver
o grande líder que você vai se tornar, a grande líder que você vai se tornar. Iniciativa é tudo para você chegar no topo. Eu não sei quantas vezes eu já tentei, por isso eu desisti. Eu não sei quantas vezes eu vou precisar insistir, por isso que eu já desisti antes de começar. Pois é incrível como muitos profissionais nas empresas, em todas as organizações, não é? Eles esquecem de algo muito interessante. A base do sucesso tem a ver com a perseverança. Pois é, sabe, uma pessoa frágil. O que é uma pessoa frágil? É aquela que já tentou. Ela já tentou. E aí ela teve o quê? Uma derrota. Ou ela teve um fracasso, um resultado que não foi o resultado que ela esperava. E o que ela fez? Desistiu. Essa é uma pessoa frágil. O que é uma pessoa, de fato, antifrágil? É aquela pessoa que toda vez que dá errado, ela fica mais forte. Toda vez que ela erra, ela insiste para acertar. Quanto mais bate nela, mais ela fica fortalecida. Isso é a pessoa antifrágil. A pessoa antifrágil tem perseverança. Quantas vezes você consegue retomar e insistir naquilo que você errou? Perseverança. Errar não é o problema. Errar não coloca você para o fracasso. Errar é um degrau que você precisa subir para chegar no topo e com perseverança, de uma maneira antifrágil. A cada momento você levar um impacto e você se tornar mais forte. Pensa nisso. Grandes líderes, grandes profissionais são esses que eles têm perseverança e são antifrágeis. É engraçado como hoje a gente vê num país como o nosso, principalmente no Brasil, a capacidade que muitas pessoas estão construindo de quê? De quê? De perderem a sua emoção. A gente vê hoje uma pessoa caída na rua, morta, ou uma pessoa que está sofrendo uma doença grave ou qualquer coisa nesse sentido, e muitas vezes a gente já está o quê? Enrijecido. A gente já perdeu a sensibilidade. E às vezes essa nossa rotina social de tanta coisa ruim na política, na segurança, nas ruas, na sociedade, é tanta coisa nas redes sociais, né? É tanta coisa ruim que a gente fica assim já aqui insensível. E o líder precisa ter mais emotividade, sensibilidade. Infelizmente, esses sentimentos vão parar dentro das empresas e você fica com a sua equipe de maneira insensível, de maneira rígida e até mesmo desumana. Quantos líderes ou futuros líderes não conseguiram crescer porque já tinham um perfil de quê? Não serem emotivos, serem insensíveis. Isso mesmo. Então, ó, se você é um profissional que deseja um cargo de liderança e precisa trabalhar a sua sensibilidade com as pessoas, seja mais emotivo, seja mais sensível, seja mais humano. Sabe, no marketing pessoal tem uma frase que é o seguinte: é muito importante que a gente saiba como embalar o nosso conteúdo. É isso mesmo. Olha, muita gente competente aí não consegue crescer, não consegue ser promovido, não consegue avançar, não consegue sucesso, porque tem um problema: não tem uma boa aparência. E eu digo boa aparência não é no sentido de ser bonito ou feio, no sentido de ser alto ou baixo, no sentido de ser magro ou gordo, de ser branco, preto, amarelo, azul, não interessa, não é essa a questão. Boa aparência no sentido de cuidado, boa aparência no sentido de saber zelar pelo seu corpo, pelo seu rosto, pelo seu cabelo. Pois é, independente do que você tenha. Agora, sabe, gente, se você não sabe, muitas vezes, cuidar da sua aparência, como é que você vai cuidar de um time? Como é que você vai cuidar de um projeto na empresa? Como é que você vai cuidar com responsabilidade do que está fora de você, se você não valoriza nem a sua própria aparência? Então, muitas vezes, gente não cresce por conta disso. Não cuide da sua aparência e esse reflexo vai parar justamente na opinião que as pessoas têm sobre você, que infelizmente pesam. Ah, eu vou estar lá preocupado com a opinião dos outros? Você pode pensar assim:
Eu sei que não é assim que a gente tem que viver, porém, temos que ter cuidado porque a sua aparência fala sobre você, a sua aparência fala sobre as suas atitudes, a sua aparência fala sobre a sua personalidade. Então, vai. Se você precisa de avançar, desenvolver, crescer na sua jornada, ser um líder que merece confiança, respeito, credibilidade e dobrar o seu salário, dobrar a sua qualidade de vida, cuida da tua aparência. Sabe, eu vejo hoje, incrivelmente, muita gente dizendo, eu não consigo me concentrar. Sabe, Rodrigo, eu não consigo ter foco. Ai, como isso é complicado para quem quer crescer, como isso é difícil para quem quer organizar a sua vida, sabe? No mundo em que a gente tem tantas distrações, a gente tem tanta coisa chamando a nossa atenção, a coisa mais complicada é de manter a concentração. Mas, deixa eu falar para você, se tem uma qualidade, uma soft skill, que é importante hoje no mundo para que você desenvolva a sua jornada de crescimento como líder, é, de fato, você ter concentração. O que é ter concentração? Ter concentração é aprender a dizer não. Isso mesmo. Ter concentração é você abdicar daquilo que não é importante naquele momento e você focar naquilo que merece mais a sua atenção. Então, o que você precisa dizer não para que você mantenha o seu foco? Legal? Então, de maneira geral, é muito simples você manter foco e concentração. É só você dizer não. Dizer não para aquilo que não importa para aquele projeto, para aquele momento, ok? O seu cérebro tem que estar o tempo inteiro dizendo o que é que eu preciso, a quem eu preciso dizer não, a que eu preciso dizer não. E aí, quando você começa a praticar, exercitar, você vai ganhando habilidade em afastar aquilo que não é importante e aglutinar a sua visão, o seu foco, a sua atenção, a sua mente, as suas ações para aquilo que vai te levar para o resultado que você precisa ir. Sabe, isso é outra coisa muito importante, que se fala muito e eu sempre digo, olha, ter competência não é um diferencial. Ter competência é o básico do básico do básico. Se você está buscando ter competência para poder crescer, deixa eu te falar uma coisa para você, conserta essa ideia, tá? A base de tudo, do básico, é a competência. O restante é aquilo que vai te diferenciar. Mas o que não te diferencia mais, mas é aquilo que te nivela, pelo menos como o básico de tudo, é a competência, ok? Então, não fica buscando competência para você se diferenciar, tá legal? Então, saiba de uma coisa, um líder que ele quer ser líder, ele tem a competência como base. Um profissional que ele está almejando um cargo de liderança, ele tem a competência como base, como fundamento, para poder ele colocar em cima dessa base tudo aquilo que vai fazer ele ser promovido, tudo aquilo que vai fazer ele ser um líder que, de fato, ele merece ser. Então, olha, pensa nisso. Como é que está o seu nível de competência? Está no campo básico ou está no campo, de fato, apenas daquelas ilusões de ser competente ou não? Competência, capacidade de competir. Competência, capacidade de resiliência. Competência, capacidade de ter persistência. Competência, capacidade de ter velocidade com foco. Competência, capacidade que você precisa ter para ajudar as pessoas a crescerem. Isso é ser competência. Sabe aquele tipo de profissional que tudo que você diz para ele, ele acredita? Sabe aquele tipo de profissional que tudo que você mostra para ele, ele entende e não critica e não diz absolutamente nada sobre aquilo? Pois é, eu costumo sempre dizer que ter senso crítico faz você ser cotado para grandes projetos. Olha, eu não conheço, na minha jornada profissional de líder, de formador de líderes, de mentor, de palestrante de liderança, nenhum líder ou nenhuma pessoa que conseguiu chegar a um cargo de liderança sem ter desenvolvimento de senso crítico aguçado. Pois é. Por quê? Para ser líder, você precisa alcançar e enfrentar desafios. E não dá para você colocar desafios na mão de uma pessoa que não tem senso crítico, sabe, gente? Então é muito importante você começar a olhar o mundo. Veja,
Ter senso crítico não é alguém chata. Ter senso crítico não é alguém arrogante, prepotente. Não é ser alguém que gosta de ficar apontando defeito em tudo. Não, 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 não. Ter senso crítico é você ser assertivo naquilo que precisa melhorar. Ter senso crítico é ser assertivo naquilo que está bom, mas que você sabe que em outro momento você pode fazer uma atitude para aquilo melhorar. Então, ter senso crítico é também você não deixar passar algo que está com falha, não deixar passar algo que vai perturbar o resultado. Então, isso é muito importante, a consciência do senso crítico. Não é ser chato, não é ser arrogante, não é ser prepotente, não é ser pedante. Ser crítico ou ter senso crítico faz você alinhar as coisas para que elas saiam de uma maneira assertiva, positiva, que gere resultados. Isso é fundamental na vida de alguém que quer ser líder e principalmente na vida de alguém que quer liderar. Então, olha, vai, pensa nisso. Como é que está o teu senso crítico? Olha, eu não sei exatamente se você é adepto das 7 inteligências, das 12 inteligências, se você é adepto da inteligência social, espiritual, emocional, intelectual, o que for. Não sei o que você acredita, mas eu quero dizer uma coisa para você. Independente do que você entenda ser importante para você, que tipo de inteligência é melhor para a sua vida, trabalha elas para crescer e melhorar cada vez mais. Isso mesmo. Não existe ninguém que não consiga desenvolver as suas inteligências ou a sua inteligência. Independente se é a social, espiritual, emocional, se é a inteligência lógica, a inteligência verbal, a inteligência comunicativa, a inteligência que você desejar trabalhar, não importa. Mas não passa um mês, pelo menos, sem você trabalhar as suas inteligências, para você não cair no marasmo mental e aí a sua cabeça, o seu cérebro, começar a se acostumar com o que você já é. Tem uma frase que eu sempre digo que é o seguinte: aquilo que você sabe fez você chegar até aqui, mas para você chegar num nível maior, você precisa saber o que você não sabe. Então, aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Para isso, você precisa, de fato, desenvolver todas as suas inteligências. Não precisa ser tudo de uma vez, pode ser um pouquinho de cada vez, mas não fique estagnado. E aí você vai ver que o sucesso vai bater na tua porta, porque, é claro, aprenda isso, sem dúvida nenhuma. Se você chegou até aqui, você sabe de alguma coisa, mas para você chegar além, você precisa aprender o que você ainda não sabe. Olha, existem algumas coisas que eu penso que são fundamentais para a gente compreender como é que a gente vai fazer para crescer. Por exemplo, a humildade, sabe? É incrível como o mundo hoje vive uma crise de humildade. A gente hoje, se não tomar cuidado, a gente não fica humilde com a família, não ficamos humilde com o trabalho, não ficamos humilde com os amigos, não ficamos humilde na igreja, na faculdade, não ficamos humilde em nenhum lugar, sabe? É impressionante como existem pessoas que não entendem que se trabalhar a humildade, ela vai crescer mais. Se trabalhar a humildade de perguntar, trabalhar a humildade de melhorar o que já sabe, trabalhar a humildade de saber que o que está fazendo pode melhorar e, principalmente, perguntar, pedir ajuda, não importa quem, seja uma pessoa mais experiente ou uma pessoa até menos experiente, uma pessoa mais idosa ou mais nova do que você, não importa. Ser líder hoje é o exercício de humildade. Como é que você vai lidar com um time, lidar com gente, lidar com pessoas, se você não sabe ter um relacionamento de humildade e fazer com que a sua equipe também tenha um relacionamento de humildade com você como líder? Como é que está a tua dosagem de humildade na vida, não é? Na carreira, na sua capacidade de entender as pessoas, não é verdade? Sempre nós estamos com uma humildade estratégica. A humildade estratégica não é ser bobinho, não é ser besta, tá? Não é ser Maria vai com as outras. Não, não. Humildade é você ter a inteligência estratégica para crescer,
ok? Então pensa nisso. Como é que está o seu nível da maturidade para você trabalhar a sua humildade estratégica para crescer? Isso é fundamental e continuamente na vida de quem quer ser líder e na vida de quem quer ser ou quer fazer a sua equipe, não é? Admirar você como líder. Olha, é engraçado que quando eu vejo alguém perguntar assim, olha, o líder precisa ser sincero, ou o profissional precisa ser sincero. Olha, na verdade, o ser humano precisa ser sincero, não é? Hein? O conceito de sinceridade, ele não mede lugar e nem tempo. Sinceridade é como você está vivo ou morto, não tem como. Ou você é sincero ou você não é. Sinceridade é como uma mulher, ou está grávida ou não é, não existe meio grávida, ok? Então, o que eu digo para você? Mais ou menos sincero, menos sincero, isso não vai fazer eu ou você, como futuro líder, e principalmente você que quer influenciar com a sua equipe, crescer. Então, olha, deixa eu falar, sinceridade é 0 ou 1, é digital, é muito importante isso. Então, capacidade de, não sei, me ajuda, como eu posso fazer? Errei, desculpa, vacilei, foi mal, perdão. Isso é fundamental para alguém que quer ser visto como alguém de confiança, alguém importante. Então, olha, sinceridade é a habilidade de ser sincero. Sinceridade é a atividade de ser sincero, autêntico. Sinceridade tem a ver com transparência. Então, ó, dica para você, se você for mais transparente, se você for mais autêntico e verdadeiro, pum, a sinceridade aparece e aí você começa a ser cotado e cotada para exercer grandes lugares na empresa, na organização, em qualquer lugar da vida. O sucesso ama a sinceridade. Parece brincadeira o que eu vou dizer aqui, mas coisas como essa, bem simples, pode atrapalhar de vez a sua jornada, pode atrapalhar e destruir de vez o seu sucesso aí como futuro líder ou como líder. É isso mesmo, não ter educação. Ai, meu Deus do céu, como é terrível, terrível, quando a gente olha, e engraçado que tem gente que quer crescer na empresa, quer ser um futuro líder, ou até líderes já, não sabe o que é boa tarde, bom dia, boa noite. Com licença, por favor, obrigado, desculpe-me, perdão. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Educação, educação de berço, sabe? Muita gente hoje perde oportunidades, não sabe por quê. Por que que não me chamaram? Por que que não me deram oportunidade? Por que que ninguém olha para mim? Tem a síndrome do coitadinho. Ó céus, ó mar, ó lugar, ó coitado. Por quê? Porque mal sabe que falta trabalhar a educação. Educação de berço, sabe? Educação de papai, de mamãe, de vovó, de titia, aquela do lar. É incrível como no ambiente corporativo, muitas vezes, falta esse simples detalhe para alguém crescer. Fulano é tão competente, tão profissional, tão bom, mas é tão mal educado. É triste ver uma frase como essa de um gestor ou de uma gestora que precisa contratar alguém para um cargo de liderança e quando olha alguém que tem potencial, esbarra na falta de educação. Pensa nisso. Ser bem educado, com educação de berço, faz a gente avançar para lugares altos. Eu não sei você, mas olha, é incrível a quantidade de gente nas empresas que conversam comigo e dizem assim, Rodrigo, o que é que eu preciso para ser um líder? O que é que eu preciso para ser valorizado? O que é que eu preciso para convencer a empresa de que eu sou uma pessoa competente para exercer aquele cargo de liderança? Sabe o que é que eu digo? Falta garra. Falta garra. Sabe a garra daquele time de futebol que está perdendo de 2-0 e faltando 15 minutos para terminar o jogo, ele vai lá e vira o jogo para 3-2? Sabe a garra
daquele time que vai para a prorrogação e nos últimos segundos do segundo tempo da prorrogação correm feito um loucos e colocam a bola dentro do gol? É essa garra que eu estou dizendo para você, sabe? Aquela garra que sai de dentro da alma. Então eu pergunto, o quanto que você, que está querendo tanto essas oportunidades, está tendo vontade de verdade de fazer? Está tendo vontade de verdade de crescer? Está tendo vontade de verdade de resolver problema? Está tendo vontade de verdade de fazer as pessoas crescerem? Então essa garra precisa passar pelos seus olhos, essa garra precisa passar pelos poros do seu rosto, precisa passar na sua fala, precisa passar no jeito que você anda, do jeito que você trabalha. Quando você colocar a garra naquilo que você quer, você vai ver, o sucesso vai começar a correr atrás de você. Nas organizações a gente vê um cenário muito interessante, sabe? O que acontece? Muita gente reclamando que a empresa não dá oportunidade, aqui ninguém olha para mim, aqui ninguém investe para que a gente cresça. E aí o que acontece? Quando chega na hora de ter, não é, a dita cuja da oportunidade, na famigerada chance, a pessoa não tem interesse, sabe? É impressionante, compreende? É aquela, sabe, aquela coisa de dizer assim, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Quando compra o carro, perde a vontade de ter o carro. Eu quero comer chocolate, quero comer chocolate. Quando compra o chocolate, perdi a vontade. Sabe, essa mania de querer e abandonar. Quem foi que te ensinou essa mania de querer alguma coisa, sonhar com alguma coisa, reclamar porque aquela coisa não chega e quando aquela coisa chega você abandona? Quem foi que te ensinou isso? Foi teu pai? Foi tua mãe? Quem foi que te ensinou isso? A abandonar teus sonhos, abandonar com vontade, sabe? Abandonar de verdade aquilo que você tanto queria. Quem foi que te ensinou isso? Hein? Toma vergonha, sabe? Se você quer, reclama porque não chega. Quando a coisa aparecer diante de você, seja o primeiro a agarrar, seja o primeiro a ter interesse, sabe? Aí, 2 anos aqui, essa empresa não valoriza ninguém. Quando aparece uma oportunidade de uma seleção interna para um cargo de liderança, sabe o que você faz? Eu não quero mais não. Pô, não, para de ser fresca, para de ser fresco, sabe? O sucesso não gosta de gente fresca. O sucesso gosta de gente que sabe o que quer, que agarra com interesse as oportunidades. Então, o sucesso só gosta de gente que tem interesse. Tem até um ditado que diz assim, a confiança é um prato que se come frio, né? Igual a vingança, né? A vingança é um prato que se come frio. A confiança também tem esse ditado, tá? E é incrível como você quer confiar nas pessoas, mas você não sabe como fazer as pessoas confiarem em você. O segredo de profissionais que vão ser cotados para a liderança ou o segredo de líderes que são benquistos pelas empresas, que são aí de fato admirados pelas organizações, são aqueles que transpiram confiança, exalam confiança pelos seus poros. Porque quando você olhar para alguém, você disser assim, não confio no jeitinho daquela pessoa, não confio no caráter daquela pessoa, na personalidade daquela pessoa. Então, olha, cuidado, tá? Mais importante do que você confiar em alguém é você se fazer confiável. É as pessoas olharem para você e dizer assim, eu vou colocar aquela bomba na sua mão porque eu confio em você, eu vou colocar aí aquela responsabilidade, aquele compromisso, aquele desafio para você porque eu acredito em você. Você tem que tirar da garganta da outra pessoa a frase, eu confio em você. Não existe líder que não transmite confiança. Não existe líder que não exala confiança pelos seus poros. E olha, não existe profissional, futuro líder, que alcança o cargo de liderança se antes ele não demonstrar confiança para a organização que ele merece a liderança. Ok? Eu vejo que muita gente quer status, quer o cargo, mas não trabalha a confiança para merecer esse desafio,
essa responsabilidade. Então, vai lá. Seja alguém que se joga. Seja alguém que diz assim, ó, bota a bola no meu peito. Seja alguém que diz assim, ó, toca para mim que eu resolvo. Pensa nisso.